Olá, meus amados, a paz do Abba, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero abordar com vocês a passagem da figueira sem figo, né, que se encontra lá no livro de Marcos, de 11 a 14. Eu vou ler com vocês para que a gente possa entrar no assunto. Diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Bom, essa passagem aqui, a gente pode ver que Jesus, ao sair, caminhando com os discípulos, estava faminto, né? Que estava com fome, enfim, e avistou de longe uma árvore, aparentemente muito bonita, né? Cheia de folhagem já, embora não fosse a estação, né, dela dar fruto. Isso gerou uma expectativa, né? Por ela, na verdade, era uma árvore convidativa, enfim. E aí Jesus, na expectativa de se alimentar, certo? Com fome, foi buscar frutos nessa árvore. Entretanto, ao chegar, né, para retirar esse fruto, ele viu que a árvore não possuía fruto, só folhagem. Então, gerou, acredito ali, uma certa frustração. Então, Jesus imediatamente amaldiçoou a árvore e disse que jamais, que nunca mais nasceria frutos daquela árvore, né? Figos. E eu parei para pensar. Antes eu não tinha pensado nisso, né? Mas eu, meditando nessa palavra, parei para pensar. A árvore, ela poderia, na estação própria, porque ela não estava na estação, mas já estava aparentando que tinha fruto, embora não estivesse na estação própria, certo? E aí eu fiquei pensando, mas na estação própria, então essa árvore poderia dar frutos, porque Jesus disse: nunca mais nasça figos de ti. Aí eu fiquei pensando, mas se ela poderia dar frutos, então por que Jesus amaldiçoou essa árvore? Se ela tinha, digamos assim, né, uma competência, trazendo, né, pro humano, né, enfim, de dar frutos. Aí eu, no meu entendimento, eu pensei, entretanto, se aquela árvore, ela já estava aparentemente mostrando ter fruto e não tinha, já estava iludindo quem passava por ela, faminto, querendo se alimentar, já estava ali enganando, né, digamos assim. Então, qual será que seria o fruto que viria dessa árvore? Não seria um bom fruto, certo? Porque uma árvore que gera frustrações, a pessoa buscar e tá convidando a pessoa a ir até ela, buscar frutos, embora não esteja na estação própria, mas já está convidando, então gera já uma expectativa, né? E chegando a pessoa não tem fruto, possivelmente o fruto que essa árvore teria não seria um fruto bom. Então, creio que por isso que Jesus foi lá e amaldiçoou essa árvore. E assim, trazendo, né, para nós, muitas vezes nós temos, né, digamos assim, vou colocar aqui como uma liderança, né, porque eu acredito que ali Jesus estava trazendo mais para esse lado, né, alguém que tá ali para dar frutos, para gerar frutos
se coloca na posição, certo? De alimentar outros, digamos assim, né? Alguém que já se colocou numa posição de alimentar outros, entretanto, não está cumprindo com aquela posição que essa pessoa se colocou. Enfim, porque eu creio que se não está dando frutos e disse que não era a estação própria, essa pessoa possivelmente, né, trazendo para o humano, ela tá fora do tempo, tá fora do time de Deus, digamos assim. Porque antes do Senhor nos colocar, né, para abençoar, para cuidar de vidas, Ele primeiramente vai nos tratar ao longo, né, durante, no deserto no caso. Será um processo até que possamos cumprir, né, com a missão estabelecida pelo Senhor. E tanto que na palavra diz que há tempos, né, lá em Eclesiastes 3 vai dizer, há tempos para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus. E aqui é como se o líder, digamos assim, estivesse em desobediência ao Senhor. Porque tem uma imagem de quem tem alimentos, né, para oferecer, se coloca numa posição de quem tem alimento, entretanto, só tem aparência, não tem frutos, que seriam ações, obediência, uma fé verdadeira. E na palavra fala sobre o fruto do Espírito. A palavra lá em Gálatas 5 aborda, Gálatas 5, 22 a 26, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui podemos ver quais são os frutos que temos, né, quais são os frutos que temos, né, a oferecer. Então, se uma pessoa está debaixo de uma árvore, digamos assim, está se alimentando, na verdade, de uma árvore que não possui ou não tem frutos, ou frutos que tem não são bons frutos, e também na Bíblia aborda, fala sobre, lá em Mateus 7, de 18 a 21, fala sobre a árvore boa e a árvore má. E vai dizer assim, uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aqui já deixa claro, nem todo aquele que fala em nome do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque só vive de aparência, só vive no engano, hipocrisia, hipócrita, que tem uma aparência de santidade, tem uma aparência de piedade e nega o fruto, né? Realmente não vive aquilo. Então, devemos ter muito cuidado em qual árvore estamos nos alimentando hoje em dia, né? A gente pode ver, tem uma apostasia muito grande, já estamos numa época de apostasia muito grande. E o alimento espiritual é muito mais importante
Até mesmo, digo a vocês, óbvio que o alimento físico é importante, mas o espiritual é mais importante. A nossa vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. Então, muitas vezes, estamos sendo negligentes com a nossa vida espiritual e não estamos avaliando os frutos das árvores que estamos nos alimentando. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente viver de fast food, imagina um período longo a gente se alimentando de fast food. Isso vai trazer muitos malefícios para o nosso corpo, certo? É a mesma coisa se a gente se alimenta de uma árvore que está em desobediência, que o fruto daquela árvore é fruto de pecado, é fruto da desobediência, isso trará malefícios para o nosso espírito. Então, ali a gente acaba por não estar alimentando verdadeiramente o nosso espírito. Ali a gente está apenas nos enganando. E isso acaba por quê? Acaba gerando uma morte espiritual. Infelizmente, a gente acaba morrendo espiritualmente, porque da árvore que estamos alimentando, o fruto dessa árvore não possui nutrientes necessários para que nosso espírito seja, saciado, seja alimentado. Por quê? Irmãos, uma casa, digamos aqui agora como nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Então, esse templo, essa casa, ela não fica vazia. E o Espírito Santo não habita aonde há desobediência, onde está o pecado. O Espírito Santo, ele é puro e santo. Então, para que ele habite em nós, devemos nos santificar, nos purificar todos os dias. Então, vou trazer aqui, por exemplo, a história de Saul. Saul foi um rei constituído pelo Senhor, a pedido do povo? Sim, mas foi um rei constituído pelo Senhor. E com Saul habitava o Espírito Santo. E sendo que Saul desobedeceu ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor permitiu, o Senhor permitiu que um espírito de perturbação habitasse nele. Então, Saul já não tinha mais ali o Espírito Santo. O que tinha era um espírito de perturbação. O que eu vejo hoje em dia? Pessoas que estão de pé, porque Saul ainda continuou um período reinando, ainda que não tivesse, sobre, a vontade do Senhor. Ele ainda teve um período ali reinando. Então, o que acontece? O que eu vejo hoje em dia? Muitos líderes ainda permanecem em púlpitos, em internets, enfim, pregando, falando. Entretanto, muitos não têm mais o Espírito Santo com eles. Então, o fruto que eles estão oferecendo não nutre, porque ali já não está mais o Espírito Santo. Irmãos, nós sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nada. Tudo de bom que tem em nós vem dele. Nada de bom vem de nós. Então, a partir do momento que não temos mais o Espírito Santo conosco, não temos nada a oferecer ao outro. Então, assim, aqui eu trago um alerta para vocês, irmãos, que estão debaixo de uma liderança. Verifique, peçam discernimento ao Senhor, porque muitas vezes, antigamente, a gente conseguia ter mais contato, certo? Com as lideranças, só que hoje as coisas já não são mais da mesma forma. Então, devido a gente não conseguir ter tempo de mesa, porque até isso nas igrejas hoje em dia é difícil de encontrar, você não consegue ter um tempo de mesa, a unidade verdadeira que a palavra pede, então você não consegue ali avaliar, o comportamento, observar. Às vezes você precisa de um tempo longo e ali o tempo tá passando e você tá ali, entretanto não tá se alimentando da forma certa, no caso. Enfim, mas assim, eu
Irmãos, peçam discernimento ao Senhor. Hoje em dia, o mais importante, vou dizer que o dom mais importante hoje em dia é o dom do discernimento, pois estamos passando por tempos de engano muito grande. As igrejas estão lotadas de falsos profetas, falsos mestres. Até digo para vocês, por experiência própria, por já ter tido esse entendimento, na igreja também tem muitos feiticeiros, você tem noção? Por quê? Porque muitos pastores já não têm mais autoridade para a libertação. Então, muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que estão ali opressas, mas o pastor, por não ter a autoridade, que um demônio não expulsa o outro, irmãos. Então, se não habita o Espírito Santo uma pessoa, como eu falei, habita um demônio não expulsa o outro. Então, ficam umas pessoas opressas e isso acaba por viver num ambiente onde a gente pode morrer espiritualmente, entende? E na palavra diz que a gente tem que ser submisso às autoridades. Então, assim, se é pastor daquela igreja, a gente tem que ser obediente. E eles vão prestar conta, viu? Na palavra também diz que eles vão prestar conta pelas ovelhas. Então, e as ovelhas precisam também ser obedientes a essa liderança. Isso não isenta. Então, assim, observa se o caráter do seu líder, se a vivência, né, do seu líder condiz com aquilo que ele prega. Porque você pode estar debaixo de uma autoridade que não está mais debaixo da autoridade do Senhor. E aí vai recair em você. Então, o juízo do Senhor pode recair em você. É claro, o Senhor respeita, o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Entretanto, quando você já está sendo alertado e ainda assim ignora, o juízo pode vir sobre você. E o Senhor em Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Isso quer dizer o quê? Da Babilônia, da onde já opera um sistema, né, religioso. E assim, irmãos, o inimigo, ele não vem com a mentira. Ele vem com meias verdades. Ele distorce a palavra. Então, o que eu peço, irmãos, muito cuidado. Leiam a palavra. Leiam a palavra. É cada dia mais necessário, tá? Cada dia mais necessário a gente ler, mergulhar na palavra para não ser enganado. Então, muito cuidado, irmão. Preze muito pela vida espiritual de vocês, tá bem? Esse alerta que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. E eu quero aqui orar, interceder pela vida de vocês e que o Espírito Santo possa tocar no coração de vocês e possa trazer, abrir um entendimento. E eu declaro aqui em nome de Jesus que toda cadeia, todo laço do inimigo seja jogado por terra em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro eu repreendo agora no nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar o entendimento de vocês, que o Senhor possa dar discernimento de espírito, que o Senhor possa abrir a sua visão para que você venha enxergar, que o Senhor dê sede pela palavra, dê fome pela palavra, que você possa ser preenchido pela verdadeira palavra do Senhor. Seja cheio da palavra do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. E que vidas também sejam alcançadas através da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus toda arma forjada, toda prisão do inferno declarado para a sua vida, eu repreendo agora no nome e na autoridade do nome de Jesus. Amém, irmãos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e amo todos em Cristo Jesus. Um beijinho.